Olá, estou aqui hoje para falar um pouco sobre a fibromialgia e qual é a relação, da fibromialgia com os princípios da medicina chinesa e também relacionar a fibromialgia com o tratamento, a terapêutica com a acupuntura. Diante de tantos casos que a gente tem observado na clínica prática, com o diagnóstico de fibromialgia, a gente buscou estudar um pouco mais, aprofundar um pouco em relação a essa patologia progressiva. E de antemão é importante estar falando que qualquer patologia, principalmente as mais crônicas, elas vêm de um fundo, a sua origem tem um fundo totalmente energético. E quando a gente busca entender o fundo energético da patologia, quer dizer, a causa energética, nós temos que perceber que o causador, o nascedouro da patologia em relação às suas energias tem ligação direta com o modo de pensar da pessoa, da consciência. Quer dizer, existe uma formatação de temperamento que leva a essa condição patológica, no caso aqui, o exemplo que a gente está dando é a fibromialgia. Mas é importante ressaltar novamente que a maioria das patologias, principalmente crônicas, nós temos um fundo de raiz, de matriz causadora, o temperamento. E o temperamento, a partir do modo de pensar, do modo de sentir, do modo de agir, fabrica essa patologia no nível físico. Mas a causa inicial não está no físico, está na questão energética. Então vamos lá. Alguns livros trazem essa teoria, essa ideia que eu vou passar aqui agora, que é que a patologia, a fibromialgia no caso, ela tem uma relação direta de predisposição com pacientes, mulheres do sexo feminino e mulheres do sexo feminino com um temperamento relacionado ao elemento madeira e também ao elemento terra. Quer dizer, existe nela uma mescla desses dois temperamentos que nós temos aí um antagonismo, uma questão de oposição em relação a essa situação, onde o temperamento madeira ele tem uma necessidade muito grande de liberdade. Então a mulher madeira é aquela mulher executiva, aquela mulher teoricamente, talvez na prática, independente, aquela mulher que trabalha, que tem a sua vida social independente do homem, não necessita que o homem a sustente. Já a personalidade, o temperamento terra é o contrário, é um tipo de temperamento que busca mais o conforto da família, que busca mais a condição de estar se doando para os filhos, para o marido. Então você tem aí uma situação oposta, onde no madeira a pessoa quer liberdade e na terra a pessoa quer atenção, que é o caso da busca da família, por isso que a pessoa se torna uma mãe exemplar, por exemplo. Porém, ao longo da estrutura de vida dessa pessoa, nós vamos encontrar contextos que seja com o pai dela, que seja com o marido, que seja ela mesma, de repressão, onde a madeira, as necessidades do elemento madeira que estão alocadas nesse elemento falam mais alto, ela quer ser livre, ela quer ser independente, ela quer trabalhar fora, ela quer viver à medida que das suas opiniões, das suas ideias e dos seus ideais, porém, ela não tem energia para isso. Normalmente a vesícula biliar está fraca. Então a deficiência de energia da vesícula, nesse contexto dela querer, mas não fazer, promove uma migração dos seus conceitos à rendição, que aí ela vai realizar, ou ela vai buscar realizar atitudes ou ter atitudes que estejam mais relacionadas ao elemento terra. Então você tem uma pessoa agora frustrada, quer dizer, uma pessoa que queria ser livre, queria ser independente, não tem energia para isso, então ela vai para o elemento terra e nesse elemento terra ela faz tudo ao contrário, é uma pessoa dependente, uma pessoa carente e que precisa da companhia, principalmente da família. E se ela tem isso dentro de casa, um marido repressor, filhos que não dão atenção, vai se construir um ambiente interno de muita frustração
tá? Isso repercute nos tendões inicialmente e no sono. Então nós temos aí já uma indicação da fibromialgia, que são sinais clássicos, que são dores, né, músculo-tendinosas, e também um sono onde a paciente não consegue entrar no sono REM, né, etapa 4 do sono, então um sono leve, ela dorme, mas não descansa. Esse paciente começa a ganhar peso, e logo que isso está acontecendo, quer dizer, com a associação desses sintomas, a insônia, as dores, o ganho de peso, ela começa a ter depressão. Por quê? Porque o paciente terra, ele tem uma fissura muito grande com a sua forma física. Quando ele vê a sua forma física sendo alterada, isso leva a uma insatisfação. Então agora tem uma mescla de frustração com insatisfação. Então a insatisfação, ela bate no elemento metal e desenrola um processo talvez de depressão emocional. Então agora eu tenho o seguinte, no paciente fibromialgico: o elemento madeira desequilibrado pelo temperamento madeira, o elemento terra desequilibrado pela própria inexistência de ação no elemento madeira, tá? E esses dois elementos desequilibrados provocam a sintomatologia e a própria doença fibromialgia, que leva agora a uma progressão ou cronicidade maior quando ela pega no elemento metal. Então eu tenho uma tríade, né? Madeira, terra, metal, que reforça o componente em desequilíbrio da madeira, levando aos sintomas mais ainda profundos. Então, o grande problema desse processo da patologia, né, é entender isso, até que se torna fácil agora, mas o grande problema é que o paciente com fibromialgia, no fundo, ele não sabe disso, é uma forma inconsciente, no fundo, ele não quer melhorar. Por quê? Porque agora, nesse momento, com a patologia, ele tem a atenção de todos que ele não tinha antes. Então a grande dificuldade hoje do acupunturista é entender esse contexto, porque ele está melhorando, ele melhora, mas como ele não quer melhorar, quando ele tem ali uma chance, quando ele começa a ficar 1, 2 dias sem dor, ele não vai mais nas sessões. Ele abandona o tratamento. Por quê? Porque se ele ficar sem dor, ele vai ficar distante daquele apego, daquela atenção que as pessoas estão dispensando a eles. Então, a nossa ideia aqui é passar um pouco desse contexto da fibromialgia por detrás, né, da questão do corpo físico, antes do corpo físico, e a nossa ideia, então, principalmente em relação ao temperamento diretamente predisposto à fibromialgia, é essa situação madeira, terra em temperamento e metal em desequilíbrio por conta dos equilíbrios dos dois adiante. Então por aqui a gente encerra, contamos aí com vocês, lembrando que nós estamos no Facebook, estamos também no Instagram e no Twitter. Tá? Um grande abraço e até mais.